Vão entrando aí, pessoal. Daqui a pouco a gente começa. A gente tá um pouquinho atrasado. O nosso convidado, ele teve um probleminha saindo do trabalho. Mas já tá chegando e a gente começa daqui a pouco. Vou ficar aqui segurando vocês. Vão chegando aí. Vai mandando aí a live pro pessoal. Vai chamando aí, pessoal. Pra gente começar. Tentando encontrar uns emojis aqui pra colocar e sou leigo demais nesse negócio. Vai mandando aí, gente. Vão enviando aí os seus contatos, convida aí. A gente vai ter um papo interessante, respondendo perguntas, falando sobre masculinidade. Já tô tocando aqui um fruto sagrado, pra quem gosta. E tô esperando o Efraim. O Efraim deu um atrasozinho lá, mas a gente começa já já. Convidem. Onde é que tem livro aqui? Procurando um livro para colocar aqui nos emojis. Rafael, Caleb, pessoal chegando aí. Vão mandando aí, convidem aí seus amigos no Instagram. Avisa aí que a gente tá ao vivo e daqui a pouco a gente começa. Só esperando o Efraim chegar. Deu um atrasozinho lá. Mas vamos chegando aí, vamos chegando. Vamos participando. E convida aí o pessoal. Convida o pessoal. Se hoje tem skincare de barba, não sei não. Não sei nem o que é isso. Eu tenho barba, mas não sei o que é isso não. O que é isso? Mas nós vamos falar sobre esse tema aí, viu? Vamos falar sobre. Eita. Vamos falar se o homem, para ser homem mesmo, precisa ter barba. A gente vai falar sobre isso aí. Puxa, tô só puxando aqui, peraí. Dá pra ouvir a música aí? Dá pra ouvir o fruto sagrado tocando aí?
Parece que o homem tá chegando. Pessoal que tá chegando aí, gente, olha, Efraim chegou por aí. Efraim chegou por aí. Vão convidando aí, mandando pro pessoal. Que nós vamos começar agora. Não sei se eu fiz certo aí. E aí, meu amigo Efraim? E aí, pastor, tudo bem? Tudo tranquilo. Foi correria aí hoje pra você, não foi, Rei? Tu é doido, saí de um trabalho, foi pro outro, eu cheguei agora atrasado. não, não deu tempo nem de tomar aquele cafezinho com pão e margarina. Deu certo, mas deu certo. Mas que bom. Pessoal, chegando aí, eu tava aqui avisando. Vocês que forem entrando, vão mandando aí, vão compartilhando, vão divulgando essa transmissão. Como eu estava compartilhando aqui, como já compartilhei nos stories nos últimos dias, nós temos feito as nossas, temos chamado de livecast, o podcast transmitido ao vivo, lá pelo YouTube. Então nós temos feito os últimos lá no YouTube, mas decidimos fazer esse aqui pelo Instagram, vamos fazer aqui um teste também nessa plataforma. E aí estaremos aqui transmitindo e, ao mesmo tempo, gravando aqui para enviar. Não sei se você tem como... Você teria como gravar aí, Efraim? Você é muito... A tua voz em algum lugar? Tem sim. Deixa eu só pedir aqui a minha esposa para pegar o iPhone e eu gravo para ele. Então, gente, vão divulgando aí. A gente vai ter um papo aqui bacana, interessante sobre masculinidade na Bíblia. Você pode usar aí, não sei se aparece, eu não uso muito Instagram, então para fazer live, Eu não uso muito Instagram para fazer live e eu não sei se aparece aí para vocês o íconezinho de fazer perguntas. Se aparecer, eu não sei se é só para alguns tipos de perfis que tem maior número de seguidores, mas se aparecer aí para vocês, vocês vão apertando aí, fazendo perguntas durante a nossa live, e aí a gente vai tentando responder aqui no decorrer da nossa conversa. Quando você disser aí que tá ok, já tá gravando, a gente inicia. Pronto. Beleza? Deixa eu botar aqui o meu para gravar também. Então é isso, gente. Nós estamos aqui para mais uma livecast, para mais um podcast transmitido aqui no Você Que Pensa. Aqui a ideia é fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. E hoje, como eu disse, fazendo aqui a nossa live pelo Instagram, estávamos fazendo lá para o YouTube. Então você que está chegando por aqui e segue o Piedade Masculina, não conhece Você Que Pensa, clica aqui no perfil, vai lá no link da bio, se inscreve no canal do YouTube também, segue a gente aqui no Instagram. A gente aos poucos aí tem tentado produzir alguma coisa relevante na internet. Hoje, o nosso tema é masculinidade na Bíblia. Vamos falar sobre esse tema que é tão relevante, que também tem sido muito discutido, tem se debatido muito sobre esse tema ultimamente na internet nos últimos anos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, aí sempre trazendo alguém mais preparado
do que nós aqui do Você Que Pensa para falar sobre o tema. E aí, estou aqui com o Efraim. Caso o pessoal do Você Que Pensa está acompanhando a live e não conhece o Efraim, se apresente aí para o pessoal, para o pessoal lhe conhecer. Quem é o Efraim? Prazer, pessoal. Meu nome é Efraim Mesquita. Eu sou um dos administradores da página, que hoje se tornou um ministério voltado para famílias, né, voltado para a masculinidade bíblica, para a piedade cristã, espiritualidade. Eu sou um dos administradores e ao meu lado está o Judá, né? E nós temos o objetivo de produzir material bíblico fiel à Escritura para fortalecer tanto o pensamento bíblico sobre, né, os assuntos relacionados à família cristã, à piedade cristã, ao homem em si, como propagar e evitar os erros que normalmente se propagam, né, se multiplicam pela internet. Então, nós temos esse objetivo. Sou de Sobral, mas estou morando agora ultimamente em Tianguá, aqui no interior do Ceará. Sou casado já vai fazer 2 anos, né, com a Viviane Guedes, e graças a Deus tem sido uma bênção, tem sido uma alegria. Apesar das dificuldades que normalmente os pecadores enfrentam, nós temos aquilo que nenhuma outra pessoa sem Cristo tem, que é o Evangelho. Amém. Então, Efraim, já aproveitando aí que você falou um pouco sobre o que é o Piedade Masculina, né, o que é esse ministério aí que tem sido tão relevante aqui no Instagram, para falar sobre o tema, para falar sobre família, sobre masculinidade, enfim, os temas que rodeiam, né, essa questão da masculinidade aí à luz da Bíblia, mas assim, de maneira mais pessoal, né, agora para depois a gente tratar do tema de maneira mais profunda. Como é que surge a motivação? Você lembra um ponto assim que você viu alguma necessidade de falar sobre o tema, alguma lacuna para preencher sobre esse tema que você via que era uma necessidade? Como é que surge mesmo a motivação para criar o Piedade Masculina e falar sobre esse assunto na internet? Cara, o Piedade ele nasceu com conflitos internos meus, né, com a minha própria, vamos dizer assim, meu próprio olhar para dentro de mim mesmo, né, detectando meus próprios problemas, detectando minhas próprias fraquezas, minhas próprias quedas, como um homem, né, que se via, pelo menos há alguns anos atrás, sendo o único homem da casa, né, pensando no futuro da mãe, que estava muito cansada, né, para trabalhar, vendo a irmã ali do lado, né, sem o pai por perto, porque era só nós 3 em casa. Além do mais, surgindo muitas responsabilidades a qual eu precisava desenvolver, como liderar a revitalização de igreja, evangelização, liderar alguns grupos de missões para a faculdade, e eu me vim falhando bastante em muitas coisas, né? Então Deus foi começando a me moldar, a me incomodar bastante, a me levar ao arrependimento, a me levar à compreensão desses pontos, e no tempo que eu comecei, não se tinha tanto material como se tem hoje. E ainda hoje não tem tanto material, por mais que pareça que tem, mas não tem tanto assim, né? Então, eu comecei essa peregrinação buscando materiais, e o primeiro vídeo que eu me encontro com ele foi um do plantador, né, de igreja, um vídeo de lançamento do livro Plantador de Igrejas, do livro da Vida Nova, né, que relata um missionário, um especialista, né, em plantio de igrejas, começa a contar os quadros e tudo, e ele fala uma frase que mexeu e move meu coração até hoje. Na verdade, o que me faz permanecer até hoje não é o alcance, não são as curtidas, não são os alunos, não é nada disso. Na verdade, o que me faz me manter é a frase que ele disse, que eu encontro na Escritura. Que ele diz o seguinte: olha, essa igreja morreu porque os homens morreram, porque os homens deixaram de ser homens, porque os homens se apegaram à pornografia, porque os homens foram covardes, porque os homens foram preguiçosos, porque os homens
estavam se voltando para os jogos, passando mais tempo em jogos, não que os jogos são errados, mas passavam mais o tempo em jogos, compromissados com os jogos do que com a igreja local, abandonaram as escrituras, abandonaram o ofício da pregação, do ensino. Então, todo esse amontoado de consequências me deixou dias sem dormir, sinceramente me deixou mesmo dias, não é força de expressão, literalmente eu passei dias sem dormir porque isso me causou uma angústia muito grande, sabe, uma angústia muito grande, não somente por mim, mas porque eu não queria e ainda não quero ver nenhuma igreja local padecendo por causa da estupidez de homens que amam mais o pecado, amam mais a preguiça, amam mais todas essas parafernálias, em vez de amar mais a Cristo, né? E, consequentemente, o segundo ponto que me faz ficar até hoje são as famílias, né? Porque eu vi na minha própria família, eu vi na família de quem eu aconselhava, eu ainda vejo até hoje pessoas reclamando, mulheres reclamando, porque eles têm que tentar ver se conseguem colocar culto doméstico, porque, desculpa a palavra, porque o emprestável do marido não faz isso, sabe? Não tá nem aí para ela. Eu vi, por exemplo, teve um conflito tão grande que numa tarde que eu ia para um casamento de uma colega minha, eu ia ver um matrimônio, eu estava aconselhando uma outra mulher, né, que estava se separando no mesmo dia. Eu passei 3 horas dizendo, olha, não é aconselhável, não é correto, você vai sofrer, Deus não aprova isso, e aí 30 minutos depois eu estava lá na cerimônia, então eu passei a cerimônia toda com aquilo na cabeça, então foi um amontoado de coisas. Então as duas motivações são essas, né? Primeiro pelas famílias, eu não quero ver famílias destruídas, eu batalho para que os homens assumam suas responsabilidades, estudem para assumir suas responsabilidades e também para que você, como pastor, não fique à mercê, né, de 100 homens ao lado para poder ajudar você na plantação, no desenvolvimento e todo o resto que a gente sabe que uma congregação local precisa, sabe? E infelizmente, né, como eu disse numa pregação agora sábado, a maioria das pessoas que estão envolvidas na igreja não são os homens, são as mulheres. As mais envolvidas são as mulheres. As mais esforçadas são as mulheres. As mais ali que estão na liderança, que não eram para estar assim necessariamente como padrão, às vezes são mulheres em algumas igrejas, sabe? Então, teve até, lembrando disso, eu fui pregar uma igreja aqui no interior, né, bem antes de eu vir morar aqui próximo, Tianguá, que é Viçosa. Eu fui lá e a mulher que estava à frente da congregação disse assim, não era para mim estar aqui à frente, eu não quero estar aqui à frente, não é o que Deus ordena estar aqui na frente, era para estar um homem aqui na frente, um pastor aqui na frente. Hoje, graças a Deus, tem, certo? Graças a Deus está lá. Ela estava cansada, disse que não é trabalho para mulher. É muito complicado, é muito difícil, é muito pesado, sabe? Então, são esses motivadores. É uma coisa, é interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu tenho dito também. Nos campos que nós já passamos, trabalhando, e assim, eu não pastoreei ainda uma igreja, eu sou presbiteriano, né, então no nosso sistema de igreja, né, presbiteriana, nós temos os campos, as congregações, nós temos as igrejas organizadas, que ali já tem uma liderança, né, já tem oficiais, enfim, liderando a igreja, já tem uma liderança bíblica na igreja, e nesses campos a gente percebe isso, né, a gente percebe que, e eu tenho dito isso, por quê? A gente vai falar sobre a importância desse resgate bíblico da masculinidade na igreja, mas você já tocou num ponto importante, né? Que a igreja ela tem se tornado um lugar de mulheres, infelizmente. Né? Parece que os homens não se sentem mais à vontade na igreja, por um erro dos homens, obviamente. Né? Então, as mulheres são mais ativas. Né? Então, há campos que nós já passamos que eram as mulheres. Os maridos estavam em casa, literalmente, não eram membros da igreja, e as mulheres estavam trabalhando no campo, né? Então, a gente aí percebe, como você disse, surge a motivação justamente por observar esse cenário, né? Esse cenário que existe realmente uma necessidade, né, de homens que entendam, né, o seu papel cristão, o papel bíblico, né, dentro das suas responsabilidades. E nós falamos aqui, né?
o nosso tema é masculinidade na Bíblia, né? É masculinidade à luz das Escrituras. Mas existe realmente um padrão de masculinidade na Bíblia? Eu ouvi uns comentários aí recentemente, a gente até vai falar sobre isso, né, sobre a questão das páginas de masculinidade que existe por aí a rodo, mas eu vi um comentário assim, esse negócio de masculinidade bíblica é invenção, a Bíblia não fala sobre masculinidade, a Bíblia não fala sobre feminilidade, a Bíblia fala sobre fé, a Bíblia fala sobre os cristãos. Então, esse negócio de masculinidade bíblica é um negócio aí que foi inventado aí por essas páginas aí. Mas existe, a gente consegue ver um padrão do que é ser homem à luz da Bíblia, né? De que maneira a gente pode observar isso nas Escrituras? Cara, primeiro, para falar sobre esse ponto, sobre essa afirmação, ela é muito estranha se você ouve isso de um cristão, certo? Você pode colocar toda a suspeita possível dentro do pressuposto dele, sabe? Porque dentro da afirmação dele você encontra 2 erros proposicionais, certo? O primeiro erro é o secular. O secularismo, como acho que se não me engano o Douglas Wilson vai colocar, ou não, o Andrew Sandler. O Andrew Sandler ele vai colocar no livro O que é a Cultura Cristã, ele vai definir secularismo como se ele dissesse assim, olha, Deus está somente na igreja, Deus não interfere aqui. É a mesma afirmação, você pode colocar só a Bíblia fala só de fé, mas não fala sobre mim, sobre a minha personalidade, sobre eu. Então você tem esse erro de secular, né? Você tem esse secular que acarreta dentro do segundo erro proposicional, que é a questão do eu não posso nem dizer que é questão mais espiritualista do século XVIII, ali fruto de John Wesley e mais, né? Não posso nem dizer porque nem todos eram mais nessa pegada, certo? Mas é um erro muito crucial de você dizer o seguinte, a Bíblia fala só de fé, não fala também sobre mim. Então é um erro acarretando o outro, sabe? Então, se é um cristão dizendo isso, você pode colocar dúvidas sobre o que ele entende realmente de Bíblia e realmente da cosmovisão cristã. Né? Por quê? Porque em toda a Escritura nós vemos as características do que é o homem e as características do que é uma mulher. Entende? Em toda a Escritura você vai ver um desenrolar dentro da teologia bíblica, né? Deus construindo os aspectos do homem. Deus proibindo certas coisas ao homem. Deus delegando outras coisas ao homem. Deus, no Novo Testamento, dividindo as funções entre homem e mulher. E Deus diretamente dizendo o seguinte, a estatura do homem perfeito. Então, se você diz o seguinte, não tenho ali dentro da Bíblia um padrão, uma coisa, isso é inventado da Escritura, você primeiramente tem essas duas dúvidas de cosmovisão cristã, e você tem a terceira dúvida. Será que ele leu Efésios? Será que ele leu Efésios 4, quando Deus diz que distribui os dons do ministério com o objetivo de ensinar a igreja para que se torne a cada vez mais se parecendo com o homem perfeito que é Jesus? Será que ele leu 1 Coríntios para se comportar como varonilmente como homem? Será que ele leu ainda Efésios capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 4, onde Deus diz que as pessoas cheias do Espírito Santo vão desempenhar bem os seus papéis e o homem, ele se iguala a Jesus? Será que ele leu pelo menos o capítulo de Gênesis? Versículo 26 a 28, onde Deus diz que o homem é a sua imagem, é a sua semelhança. Então você tem ali, obviamente, as duas diferenças, mas a característica do homem é o domínio junto com a mulher. Mas só que na medida que você vai caminhando para o capítulo 2 de Gênesis, você vai vendo já as funções. Trabalho, gestão, raciocínio, delegação de funções. Você vai vendo a construção dos papéis do homem. Até que chega o papel da mulher. Isso, exatamente. Que se refere à mulher, né? Auxiliadora, idônea. Né? Então, assim, auxilia em quê? O homem. Né? Auxiliar quem, né? Então, você tem essas concepções bíblicas que são muito claras, certo?
Então, se eu digo que não tem um padrão, então se existe uma clara deficiência bíblica. Porque toda a Bíblia fala sobre o caráter de um homem e o caráter de uma mulher. Você vai para Provérbios 31, lá tem a descrição de uma mulher. Se Deus não levasse em conta, se não existisse, se fosse uma invenção, Deus não estaria falando sobre isso. E outra, agora uma conclusão lógica. Se Deus não fala sobre e nem define o que é o homem, quem é que vai definir? Quem é que vai dizer o que o homem deve ser ou não? Então existe um relativismo e o fundamento lógico e o fundamento de rocha firme é totalmente perdida. Então nem ele mesmo pode dizer que é o homem o que o homem deve fazer. Entende? E aí entra dentro de outras questões, né? Em meio a tantas páginas estão se dizendo aqui masculinidade bíblica, a gente não pode apontar o que é masculinidade ou não. E aí entra dentro do erro progressista. Masculinidades e não masculinidade. Eu estou acarretando uns trocentos problemas aí acarreados que... Masculinidade tóxica. Acarreta um monte de problema. Tóxica, remédio, veneno, é tudo junto, sabe? Perde o fundamento, não tem fundamento de fé nenhum, sabe? E a fé é justamente... Existe outro problema, né? Concepção de fé. O pessoal pensa que fé é uma coisa interna. É algo que você sente, algo que você está ali encravado no coração. Só que fé é a ação, é um caráter. Você vê isso, por exemplo, em Hebreus 11. Hebreus 11, a ação de fé é o seguinte: você recebe a promessa, você crê no coração e você faz. É sempre assim em Hebreus 11. Recebe, ali agarra com o coração e faz. Então, mesmo que se fosse a Bíblia fala só de fé, mas ela fala de uma fé que faz. Então, a fé que faz o seu papel como homem, como mulher, centradas no Evangelho. Eu gosto muito eu estava aqui até olhando aqui para poder lembrar o texto, de quando Davi vai passar o trono para Salomão, né? Eu gosto desse texto, inclusive compartilhei ele com os homens aqui na igreja, e a gente encontra a expressão lá, né? Seja homem. Né? Davi ordena Salomão a ser homem. E aí o que é que a gente vê depois disso? Né? Ou seja, qual a definição ali? O que é que Davi esperava, falando para Salomão que ele precisava ser viril, né? Que ele precisava ser homem, né? Dessa virilidade. Aí ele começa a falar: guarde os mandamentos. Observe os mandamentos e guarde os mandamentos. Não é o meio que você falou, né? O caminho é justamente o Senhor. O caminho é justamente o nosso Criador e Cristo, né? Que é o varão perfeito. O padrão de masculinidade perfeita que é Cristo, né? O Filho de Deus. Então a gente tem um caminho nas Escrituras. Nós encontramos, como por exemplo nesse texto de Salomão, encontramos em outros, né? Que falam sobre, como você citou aí vários, no Novo Testamento, que falam desse padrão, né, de masculinidade bíblica. Será que a gente conseguiria, olhando, né, para a Bíblia, enfim, a gente já falou aqui algumas coisas, mas resumir, talvez eu estou falando de maneira muito simples, né? Resumir talvez não seja o melhor caminho, né? Mas o que é que um homem cristão ele precisa saber para glorificar a Deus enquanto homem, olhando para essas questões dentro das Escrituras, olhando para esse padrão, né? Como que nós poderíamos aconselhar? O que o homem precisa saber de fato para glorificar a Deus enquanto homem? Isso é interessante, porque quando a gente fala de homem, às vezes a gente tem umas concepções bem limitadas, sabe? Por exemplo, uma pessoa para ser homem precisa prover para dentro de casa. Beleza, qualquer um faz isso. Isso não significa ser homem de verdade, entendeu? Inclusive pode uma fazer mulher isso faz isso. Trair a esposa, né? Exatamente. Entende? Então, um homem de verdade, ele prioritariamente, ele a cada dia mais se torna parecido com Cristo. Isso é a coluna dorsal. Se o autor do Silêncio de Adão, eu acho muito legal, porque de todos os livros que eu já li, de todo artigo que eu já bisbilhotei, eu consegui achar assim, um autor que
Cara, isso aqui que eu tava querendo dizer tanto tempo, e um autor, ele foi falando, eu coloquei até a frase dele aqui no Piedade, que ele disse, olha, um homem de verdade é piedoso. Só que a piedade ela é composta por 3 elementos, como o Jerry Bridges vai colocar, que é a devoção, a adoração e o amor. O amor a Deus, o louvor a Deus e um coração devoto a Cristo. Então, o homem de verdade, um homem bíblico, para glorificar Deus, ele primeiro precisa ter a consciência de que a cada dia ele precisa ser como Jesus. Certo? Por quê? Porque à medida que nós vamos sendo como Jesus, nós estamos retornando para o padrão de Gênesis. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a primeira concepção que precisa estar dentro do coração de qualquer homem. Ser como Cristo. É tanto que o lema do Piedade é mais do que barba e músculos, ser como Cristo. Não adianta ter barba, não adianta ter músculo, não adianta eu falar palavras fortes, como o uso de retórico para usar o tráfego da internet, como alguns caras fazem, alguns pastores fazem, mas a questão é muito mais do que isso. Qualquer pessoa é assim. Na verdade, até pessoas que não são homens em si, tem um cara de homem, tem isso, mas é alguém ser como Cristo. Então, a primeira coisa que precisa compreender. A segunda coisa que precisa compreender é que a pessoa é uma criatura de Deus. Ela não tem autonomia, ela não tem a questão de dizer, eu quero ser do jeito que eu quero. Não, Deus criou você. Você precisa se render, você precisa estar aos pés do Criador. Então, à medida que você compreende que você é uma criatura, toda igualdade com animais já é descartada, toda teoria é descartada, tudo aquilo é descartado. Você se torna o que os teólogos chamam de coroa da criação. Certo? Então, isso é a segunda concepção importante. A terceira concepção importante é que todo homem, ele precisa encarar os desafios. Todo homem precisa ter essa consciência desde pequeno. E é interessante quando você vai para Josué, a ordem de Deus, a expressão de seja homem que a gente conhece, né, de lá em Davi, para Salomão e tal, que a gente usa muito, essa expressão dentro da teologia bíblica, ela é um pouco diferente dita por Deus. Quando Deus vai dizer para Josué, meu filho, seja homem, ele vai dizer assim, seja forte e corajoso e não temas, porque eu estou contigo, entendeu? Então, essa expressão, seja forte e seja corajoso, se entende dentro do contexto bíblico de Josué. Josué está sucedendo um dos maiores líderes do mundo, até hoje, que é Moisés. Então, imagine, você está com a responsabilidade de suceder um líder extraordinário, como Moisés, com um ministério extremamente extraordinário, com um povo difícil. Então, você tem uma multidão diante de você. Então, a única reação que você, ou qualquer pessoa aqui tem é de tremer os joelhos. Exato. Deus, eu não sei, eu tenho medo, eu não vou conseguir liderar esse povo. A gente, quando vai casar, a gente se treme no medo porque a gente vai cuidar de uma pessoa. Sim. Agora você pega aquele povo todo, então Deus vem, consola. A forma até de consolar é diferente com Josué. Deus chega, olha, seja forte, seja corajoso. Só que antes disso, ele diz o seguinte, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Essa lei não se aparte de diante de você jamais. Então, a concepção de masculinidade é que nós homens precisamos estar dispostos a enfrentar desafios, mas não de qualquer maneira. Como nós enfrentamos desafios? Com a Bíblia do lado e com a confiança de que Deus vai na nossa frente. É isso aqui que nós temos. Então, além de entendermos que um homem de verdade, ele tem que se parecer com Cristo, que é a imagem de Deus, ele precisa entender essa questão, de que nós precisamos enfrentar os desafios com a Bíblia na mão e com a confiança em Deus. Nós precisamos ser homens de fé. E então, a partir disso, é que vem nossas funções, como provedores, como líderes, como sacerdotes do nosso lar,
que normalmente o pessoal diz, você precisa ser sacerdote, mas como ser sacerdote? O que é ser sacerdote? Quais as funções de um sacerdote? E onde é que está baseado no sacerdócio? Entende? Ou então liderança, como é que você lidera um lar? Como é que você não lidera? Qual a diferença entre ser autoritário e ser democrático? Qual a diferença disso? Até onde vai a minha voz? Né? E normalmente quando as mulheres perguntam assim, então eu tenho que obedecer ao meu marido a todo custo, é de jeito nenhum. Você só vai obedecer à voz do seu marido quando a voz do seu marido for de Cristo. Quando você olhar que aquilo que ele está falando é uma prudência do Evangelho, da Escritura, da lei de Deus, então você vai escutá-lo. Se ele diz para você pecar, ali é Satanás. Ali é o coração dele, sabe? Então a voz do homem de liderança, ela precisa ressoar as ordenanças de Cristo, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo e muitas vezes a indignação de Cristo contra o pecado do seu povo, não contra os fariseus, porque também precisa ter essa sensibilidade de você medir a ira dos fariseus com a ira contra o seu povo, né? Porque quando Jesus ele se irritava com os discípulos, ele não fazia como os fariseus. Quando você vai para os fariseus, Jesus está quase descendo o pau nas costas deles de tanta raiva que estavam fazendo a ele. Quando você vai para os discípulos e diz, cadê a fé de vocês? Como é que vocês estão assim há tanto tempo com vocês? Então, você tem um tom de ira, mas com brandura. Então, essa é a nossa voz para quando as esposas pecam e tal. Claro que a gente às vezes excede, porque é o que nós recebemos com o pecado, que é o último ponto que a gente precisa entender. Praticamente toda semana eu preciso relembrar que a gente é pecador aqui, ali no Piedade, sabe? Por que os pensamentos ruins não saem? Por que eu sempre estou errando? Porque, cara, tu é pecador, miserável. Tu é pecador, eu sou um pecador. A gente precisa nutrir o coração com o Evangelho para que não aconteça da gente se perder. Então, esses são os fundamentos, necessariamente. Nós imitarmos Cristo, olharmos para Deus, sermos fortes, enfrentarmos o desafio, compreendermos os nossos papéis e entendermos que nós somos pecadores. Porque sem isso, nós ficamos muito perdidos. Então, são esses 5 pontos assim mais básicos que nós precisamos nos atentar para glorificar Deus da melhor forma possível. Maravilha. E enquanto você falava, eu lembrava aqui o quão é necessário a gente olhar dessa forma, né, profunda para a Escritura, para resgatar, né, e entender, definir o que é ser homem cristão, que glorifica Deus. Porque tem muita gente, e na sua fala a gente percebeu isso também, muitos homens que eles evocam um tipo de conservadorismo, um tipo de cristianismo, né, e hoje está em moda, né, está na moda isso, para dizer, né, mas Deus fez homem e mulher, é isso mesmo, não sei o quê, o homem tem que ser assim, isso é coisa de boiola, né, isso é coisa de baitola, né, nós somos nordestinos, então a gente usa as expressões do nordestino. As expressões nordestinas. Exatamente. Isso é coisa de baitola, de, né, goela, tem goela aí também? Não, goela não, tem goela. Então, mas o cara não. Você olha para o cara que usa até a Bíblia para falar, né, de um tipo de masculinidade, mas o cara não reflete Cristo. O cara não reflete, né, o Senhor Jesus. Então é sempre essa coisa da brutalidade, né, essa coisa de não se parecer efeminado. O grande medo dos homens é não se parecer, não ser efeminado, né, não se parecer com a mulher. Isso tem uma importância, a gente sabe disso. Mas como você falou, a gente precisa das bases, né, a gente precisa da fundamentação para que a gente entenda bem as funções e para que a gente faça bem, cumpra bem como homens, né, as funções. E eu acho que é a partir daí que o cristão, o homem cristão, ele realmente cumpre, né, os seus... E aí fundamenta as críticas e algumas palavras que a gente falou aqui que fazem um certo sentido. Aí sim, um cara que entende isso biblicamente, que reflete Cristo, aí ele tem fundamentação. Eu gravei um vídeo agora sobre
sobre essa polêmica aí da questão da homofobia, da homossexualidade, botei lá no nosso canal, e você vê que há uma necessidade de se falar do tema pautado nas escrituras, uma certa sabedoria, porque há muita coisa sendo dita por aí, mas sem embasamento bíblico, né? Então a gente precisa entender realmente a luz da escritura. E aí é que entra, eu acho, a questão de alguns estereótipos, porque eles acabam atrapalhando. E aí você que está num trabalho relevante, né, a página sobre piedade masculina, acredito que pode dizer isso com mais propriedade, né? O quanto que algumas páginas, algumas iniciativas para falar de masculinidade acabam colocando todas as páginas de masculinidade num lugar só, né? Então você já olha para aquilo ali como, não, isso aqui, né? Ou alguns de feminilidade, que você tem que usar um tipo de roupa, que ela sai até o pé, né? E aquilo é o padrão de feminilidade. O padrão de feminilidade dessas também... irmãs é a Deus e amor. Pois é. E aí, por outro lado, tem também o da masculinidade, né? Então, existem... Né? E aí, uma pergunta, já estou dizendo aqui que sim, existem. Né? Mas como que esses estereótipos acabam atrapalhando, distorcendo o real sentido de ser homem à luz da Bíblia? Você já tocou aí no ponto, né? Mas eu ouvi, por exemplo, o meu amigo Irã, faz parte aqui do canal com a gente, ele comentou aqui sobre eu não sei se eu falo ou não falo, o nome da página. Eu cito ou não cito o nome da página? Essas coisas com foro e tradição que nós vemos por aí. Pois é. Entendedores entenderão. Eu não tenho muito problema de citar, não, porque eu tenho um arcabouço para responder, sabe? Sim, com certeza. Para responder a autora. Porque, assim, já entrando dentro da resposta, que eu entendi onde você vai levar, a questão dos estereótipos é o seguinte. Nós temos vários problemas, certo? O primeiro problema é as pessoas que se dizem conservadoras e tentam defender a família tradicional, mas são um bando de hipócritas que não fazem nada. Eu já vi incontáveis vezes pessoas esquerdistas que eu conversei, feministas e tudo, dizer assim, cara, o meu pai é um conservador, mas maltrata que só a minha mãe sempre me maltratou. O cara desse mereceu umas pauladas nas costas de dizer que é um conservador. Eu não sou um conservador, né? Efraim, eu não sou conservador, e muito menos progressista. Eu sou mais a linha reformacional, né? Do Kuyper e tudo, mais cristã, né? Firmado na escritura, certo? Então, eu já vi, mano, dentro não sei se você sabe, mas alguém que sabe, eu passei alguns meses dentro de um projeto para me ensinar os conservadores daqui do Ceará, certo? Filosofia, cosmovisão e tudo. Cara, o que você vê na esquerda, você vê lá dentro também. É a mesma patifaria, certo? Mesmo, igualzinho, certo? Então, todo aquele que defende família tradicional dentro de uma pauta ideológica, você sempre suspeite dela, certo? Sempre. Certo? A não ser que você conheça de perto, realmente, e você compreenda. Segundo problema que se tem são os tradicionalistas, certo? O que são esses tradicionalistas? Já partem mais para os estereótipos, aquelas roupas, não sei o que, paletós, que são as páginas mais vintages, né? Que pensam que o homem precisa ter toda aquela cultura inglesa e tudo mais para ser homem, sendo que não é. Então nós temos aqui um segundo problema. O terceiro problema é o de dentro dessas páginas como Furo e Tradição e demais outros, certo? Que é o seguinte, essas páginas, elas são mais culturais do que bíblicas, certo? Isso por causa do que eles produzem por si mesmos. Mas eles falam a verdade, certo? Um ateu Nietzsche, eu bebo de Nietzsche e eu posso dizer que ele também tem coisa boa. Espermaticóis, né, como João Calvino coloca, né, a semente de Deus também está lá dentro dele e ele produz a verdade, toda a verdade é de Deus, como diz Agostinho, sabe? Mas não significa que está fazendo um bom trabalho, pelo contrário, todas essas páginas, elas correm no erro do Douglas Wilson. São muito rápidas em apontar o erro do feminismo, são muito rápidas em apontar o erro das mulheres, são extremamente rudes
e estúpidas com as mulheres. Você não vê isso em Cristo, você não vê essas coisas com Cristo. Você vê Cristo sendo extremamente afável, né, com as pessoas. Você vê, por exemplo, em Timóteo dizendo, trate elas como irmãs. Ah, mas ela desagradou, não interessa, trate elas como irmãs, com pureza. Entende? Então eles fogem tanto por o estereótipo de nós somos machos, nós vamos falar um pouco mais grosso, falar um pouco mais forte, falar sobre veste, falar sobre o quê. Mas quando uma pessoa vai lá e diz assim, eu não sei como, discordando da pessoa, o cara já chega esculhambando a menina, passando feito um caminhão por cima da mulher, em vez de dizer, olha, eu entendo o seu ponto, eu discordo, né, como muitas vezes eu faço aqui, eu discordo do seu ponto. Mas obrigado pelo seu comentário. Beleza? Acompanhe, a gente pode conversar. Muitas vezes já conversei com pessoas, mudaram de opinião, outras não, mas se tornaram pessoas assim que estão sempre próximas, sabe? Então tem esse problema. Aí dentro disso ainda gera outro problema, que é o seguinte. Isso incluindo essa página, incluindo o Ítalo Marcilli, incluindo a roda dos escarnecedores todinha, sabe? Que vai propagando esse problema. E aí quando a gente diz o seguinte, olha, quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos Jesus sendo extremamente misericordioso. Nós percebemos a brandura de Cristo quando vê alguém necessitado. Jesus é benigno. Jesus sente a dor do outro. Isso é constantemente dito em Marcos. Constantemente dito em Marcos. Você vai ver que aquela expressão grega de misericórdia das entranhas, é como se é aquela dor que a gente sente lá no fundo, que chega dói. Pronto, é aquela expressão que Marcos utiliza para dizer sobre a misericórdia de Cristo sobre as pessoas. Entende? Então, quando a gente diz isso, o pessoal, não, precisam ser duros, precisam ser fortes, já chega dessa efeminização. Só que isso não é efeminização. Isso é um atributo de Cristo. Entendeu? A questão é que Jesus tem essa característica e ponto. E dane-se o que eles vão falar. Pouco importa o que eles vão dizer. Cristo é o padrão absoluto. Então, gera-se vários problemas. O problema das mulheres passam a negar todo o ensinamento disso e vão sofrer escolhendo más pessoas porque não tem um padrão. Segundo, gera problemas nos homens deles não saberem comportar-se segundo o evangelho e gera um problema mais para mim, como alguém que ensina, porque eu vou ter que desconstruir, construir e defender o que está sendo dito na Escritura. E a maioria desses caras que a gente vai confrontar e dizer que você está errado são extremamente cavalos. E a minha vontade é de responder na mesma altura, sabe? Se ele está sendo cavalo, eu vou ser cavalo 10 vezes. Só que a minha forma de ser cavalo é jogar um monte de argumento. Porque a maioria desses caras são papagaios, sabe? A maioria desses caras são papagaios. A maioria não sabe, por exemplo, definir o que é imagem e semelhança de Deus. Ele não diz que é homem? Me diga, por exemplo, como você foi feito, sabe? Então, existem inúmeros problemas. E a maioria desses caras se orgulham de defender essas coisas, se orgulham de falar, de se vestir, de não sei o quê. E aí começa a gerar problemas dentro do tradicionalismo, dentro dos estereótipos. Você só homem se você falar grosso, se você falar bruto, se você come alguma coisa, se você não sei o quê. Tem um braço largo, né? Tem um braço largo, se você faz academia, se não sei o quê. Cara, não é. Nada disso significa ser homem. Significa ser homem se você é parecido com Cristo a cada dia. Ponto. Ninguém foi mais forte do que Cristo. Ah, mas Cristo ali provavelmente era forte. Não interessa. Por quê? Porque o evangelho não se interessa por isso. Porque o que forma o homem não é a grossura do braço, é a grossura do espírito. É o quanto o espírito é forte. É o quanto você se aparenta com Cristo. Então os estereótipos eles atrapalham bastante. E foi um dos motivos de eu ter tirado o logo, que ainda continua, do Piedade, colocado a minha imagem. Por quê? Porque eu não quero associação nenhuma com eles. E nem quero cair na crítica de outros youtubers, que só sabem criticar com as páginas
e são generalistas demais, de forma tola, e engloba tudo no mesmo buraco, porque só eles têm a verdade, entende? Então, dentro da internet, para que eu não me associe a nenhum de ambos e nem caia, entendeu? Eu não vou muito para isso, entende? Então, o que é que é importante? Respondendo a pergunta do Pino, logo que está dentro do assunto, o que existe dentro da questão do homem é o caráter forte, certo? Se você é magro, como Jonathan Edwards, você não vai dizer, como Jonathan Edwards não era homem. Um dos caras mais próximos do apóstolo Paulo, né, um dos caras mais inteligentes, absurdamente, cuidava de 11 filhos, 11 filhos, 11 filhos. Era um missionário aos índios, depois que foi expulso da igreja. E era magrinho. E extremamente disciplinado. Mas era muito disciplinado. Então, existe alguma coisa de masculinidade física? Não, porque a Bíblia não se preocupa com isso. Porque o que define a masculinidade em si é ser semelhante a Cristo em seu caráter, em suas ações, em sua devoção, em sua mentalidade e tudo isso que é importante. O físico é algo importante, Deus se preocupa com isso, mas não é o que necessariamente faz o homem ser homem, os músculos, a academia, até porque, coitado de Paulo também, que segundo a tradição era baixinho, então fica meio complicado. Tem uns caras que faz a pergunta do rapaz aí, que eu lembrei, quando você falou dessa questão de academia, que eu vi o próprio Fúria e Tradição falando, né? Inclusive é algo que ele coa bastante lá, e ele chama assim, a maldição, foi o último post que eu vi, né, sobre o assunto, maldição do homem de braço fino. E era um vídeo lá de um cara tentando fazer alguma coisa, um cara magrinho tentando fazer algum esforço e sem conseguir. E eu percebo que o cara faz logo o link, né? Por isso que eu acho que é interessante essa pergunta e a forma como que você respondeu. Porque o cara diz, não, o homem tem que ser o protetor. Então, para o homem ser protetor, o homem precisa ser forte. Aquele braço que, numa patada, o cara fica inconsciente. Acho interessante então, isso, você fala, desculpa interromper, não, que é o seguinte, eu fiz anos de artes marciais, certo? Hoje eu tô gordinho assim porque eu abandonei também faz uns anos, então, enfim. E não necessariamente você ter um braço largo significa que você vai dar proteção. Você se torna lento, você não consegue defender com tanta velocidade, você tem alguns impedimentos, né? Eu já lutei com homens grandes, bem maiores do que eu, fortes, né? Eu era menor, né, mais magro, tudo mais, e eu consegui me sair muito bem desses caras, sabe? Por quê? Porque eles eram lentos, dava para ver de onde vinha um golpe, de onde não vinha. E às vezes nós treinávamos situações de rua, né, para proteger outras pessoas, defesa pessoal e tal. E sempre os maiores sempre eram mais fáceis, certo? Então essa questão de proteção é um salto lógico. Primeiro que a realidade não é essa, certo? Segundo, se for para a questão de proteção, você tem pelo menos o respeito de comprar uma arma. Pois é, exatamente. É tanto que o pessoal sempre diz assim, eu vou fazer artes marciais para poder proteger a sua família. Não gasta seu tempo com isso, não. Investe no porte legal de arma, compre uma arma, passe no teste, porte uma arma. É isso que vai proteger a sua família no Brasil, certo? E segundo, porque dentro da realidade, homens grandes não faz muita coisa, sabe? O que sempre vai levar-se em consideração dentro do respeito é sempre como você se porta, né? Se você se porta com seriedade, não com cara de raiva, mas com seriedade, com aquilo, sabe conversar com as pessoas, sabe conduzir as coisas, você ganha respeito. É isso que faz com que as pessoas tenham respeito por você. Eu até é um texto muito pessoal, né? Porque quando eu comecei a ter barba, né, aí a gente falou, né, dessa questão, e tem até teologia da barba, né? Tem teologia de defender barba. O errado não tá, você tá errado ali a conclusão. Não é? Errado totalmente não tá, mas só tá errado as conclusões lógicas. Pois é, exatamente. Aí eu comecei a seguir algumas páginas, né, no Facebook, alguns perfis do Facebook, algumas coisas
que eles vendiam, né, produtos de barba, mas faziam toda aquela colocava mesmo o estereótipo, né? E colocava aquela coisa, o homem, o cara que faz como é que o cara faz as coisas sem barba, né? O cara sem barba, como é que ele faz a coisa? Aí como é que o cara faz a boca sem barba? E eu achava engraçado. Eu achava engraçado, eu compartilhava aquilo, falava. Só que eu comecei a ver que aquilo tava, por exemplo, um cara que geneticamente, né, biologicamente, o cara não cresce nem um pelo na cara do cara. Aí eu via que mesmo na comédia, mesmo na coisa, fazia com que os caras que não tivessem barba dissessem assim, então eu sou pouco homem que não tenho barba. Sabe? Então eu ficava muito brincando com isso do orgulho de ter barba, né, dessa coisa e tal, que como você disse, não é de um todo errado, lógico, eu não tiro minha barba, já tirei algumas vezes, não tiro mais, nunca mais. Minha esposa não deixa não. Pois é, a minha também, um dia desse eu falei, a minha que vou deixar ela um pouco mais, acho que eu vou deixar ela um pouco mais rente assim ao rosto, ela, não faço não, eu gosto assim mesmo, graças a Deus. De vez em quando dá uma loucura no cara, acaba quer fazer essas coisas. Mas enfim, tem questão... aí a gente tem... Pode falar. Pronto, tem a questão, o Benito está falando uma coisa bem interessante, que é o seguinte, primeiro, a questão da beleza ela é importante, é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. Assim, se você vai ler o livro do Scruton, Beleza, é um livro sensacional. Sensacional. Uhum. Eu às vezes olho para aqueles e digo, não, isso aqui não foi um ímpio que escreveu, isso aqui não tem como. É uma coisa tão magistral, né? Tão magistral que é muito importante. Só que você tem que entender o seguinte, você tem categorias. Ninguém ensina ordem de pensamento, certo? Nós não somos ensinados ordens de pensamento na escola, nós não somos ensinados ordens de pensamento dentro da igreja, nós não somos ensinados ordens de pensamento dentro da teologia, porque simplesmente empurram muita coisa, né, para nós. Então, o que é importante aqui a gente compreender? A primeira coisa, não é que a beleza ela esteja em primeiro. Ela não está em primeiro lugar. Deus não nos manda ser bonitos. Sejam bonitos e sereis homens, né? Sejam bonitos e conquistarei os corações. Pouco importa conquistar um monte de coração. Eu quero conquistar da minha esposa. Acabou. Entende? Elas veem. Também dane-se. A questão delas. O que importa é uma mulher compromissada com Cristo e acabou. A questão é que a beleza ela é subordinada à questão do caráter. É por isso que algo só é belo se ela tem forma. É por isso que algo só é belo se ela tem ordem. Por isso que algo só é belo se ela tem sintonia, se ela tem algo que estruture aquela beleza. Entendeu? Não adianta nada o cara ser um Cauan Raymond e ser um mau caráter, filho do capeta. Entende? Isso deixa o cara totalmente feio. Qualquer também mulher jogada por aí, por mais que ela aparente ser bonita, ela vai ser detestável por qualquer homem, entende? Então a beleza ela é subordinada à ordem, à estrutura. Então não é que a beleza esteja descartando a beleza. É porque ela está numa categoria subordinada à ordem. Por isso que algo só é belo quando a gente começa a dizer, nossa, como isso é belo, porque ela está toda estruturada. Ela está toda em ordem, sabe? A gente olha para aqueles quadros, eles estão em ordem, a gente olha para... Interessante, você vai ver a questão do Michelangelo, você vai ver lá as veias. Cara, aquilo dali, dentro do lugar correto, na forma correta, dentro de uma estrutura. Então a beleza masculina ela é importante, inclusive eu vou ter que falar sobre isso com os alunos do VHB, de como é importante o cuidado, porque também eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Mas ela está subordinada ao caráter, ela está subordinada à personalidade, entende? Então alguém só é bonito se tiver ordem no caráter, entende? Só respondendo para poder pegar o gancho para ficar bem legal aí o que o Bino quase que é cilada. O Lucas Souza também, eu não sei se é para ser respondida essa pergunta, mas ele diz, Efraim, você citou o exemplo de um homem magro. Tem algum exemplo de um homem piedoso gordinho? Cara, tem vários. Eu vou inclusive citar
Eu vou, inclusive, citar minhas duas maiores referências quanto a isso. Acho que citaram, inclusive, aqui, como, por exemplo, o J.K. Chesterton. Cara, eu amo aquele homem, cara. É sensacional, cara. A forma de construção lógica, a forma de argumentação, a forma de tudo, é um gordinho assim que você olha, que amou a esposa, que queria ter filhos, mas não conseguiu. Inclusive, a razão dele ter saído da anglicana para a católica romana, apesar de ter sido esse erro, né, um erro crucial de apostasia, mas a saída dele foi o seguinte: a igreja anglicana aceitou o anticoncepcional. Então ele saiu da anglicana e passou para a romana por causa disso. Sabe? É um homem fantástico. Tinha um raciocínio muito rápido. Eu morro de rir com ele refutando a H.G. Wells, ele respondendo a esses caras, aqueles caras mais eruditos da literatura do tempo dele. Inclusive eu tenho aqui, ó. Pronto, esse livro é central. Se tu lê o Hereges dele, aí tu vai morrer de achar graça mesmo. Ele dá muito... É porque o estilo de apologética dele é muito reverter a lógica. É por isso que também eu reverto muito aqui as questões, justamente porque eu peguei essas questões. Uma influência, né? É isso. Minha segunda referência, que eu creio que é o que mais me influencia na teologia, é o Charles Spurgeon. Cara, não tem alguém que trabalhou mais incansavelmente por Cristo do que o Charles Spurgeon. Não tem, cara. Não tem. A agenda daquele cara era mais lotada do que a nossa junto. Aquele bicho lia um livro por dia, cara. Aquele pregava, ele dirigia a maior igreja do mundo no tempo dele, que era de 23 mil pessoas. Pregava, saía para ensinar, sustentava o orfanato com a venda dos livros. Tinha um seminário dele interno que treinava os pregadores. Era incansável, cara. É tanto que até no último fôlego dele foi defendendo a fé. Por exemplo, ele morreu de gota, mas porque a Convenção Batista estava aderindo ao liberalismo e ele indo contra o liberalismo e a Convenção pressionando ele. E como ele já tinha gota, já estava muito cansado, Deus o levou, né, para a glória. Então foi até o último dia da vida dele ali no sufoco, né? Então, temos esses dois exemplos históricos, né, de referências grandes, sendo bem envolventes, assim. Não tem como ser um batista confessional sem falar do Spurgeon, né? Exatamente. Por que a gente ama. O cara era extraordinário, bicho. Sensacional. A forma que ele pregava era muito poética, tinha uma mente muito aguçada. Extraordinário. Deus é muito gracioso em dar esses dons à igreja, sabe? São esses presentes. Tem algumas outras perguntas aqui, tá fugindo um pouco do assunto, mas não, eu acho que essa foi para você, né? Se você é pastor do Pino. Cara, eu sou seminarista, né? Eu tô me formando em bacharel em teologia. E eu sirvo minha igreja local. Já fui, como eu disse logo no início, eu já participei de revitalização de uma congregação. Já ajudei recentemente a questão de um plantio. Estou aqui também aberto ao plantio da igreja. Então, eu sou um homem da igreja, criado na igreja. Já liderei jovem, já liderei adolescente. Então, já passei por todos esses caminhos, né? Maravilha. Será um ótimo pastor, se Deus quiser. Bem, se surgir mais algum comentário interessante aí, eu falo, mas você pegou do ofício aí direto para a live, então eu não vou lhe alugar por muito tempo, não. Não tem problema nenhum. A gente já falou sobre algumas coisas importantes sobre isso, mas essa pergunta eu vou fazer um link aí com conselhos que você pode dar, assim, partindo aí para algumas considerações finais sobre a importância realmente, assim, de maneira prática, né, desse resgate, dessa volta para as escrituras, para resgatar o sentido dessa masculinidade à luz da Bíblia para a família, para a igreja e para a sociedade como um todo. Cara, estude a Bíblia,
primeiro conselho que eu digo. Eu vou dar algumas razões do porquê isso, certo? A primeira é, se você não tem um fundamento da Bíblia, você não pode dizer nada. Você não pode abrir o bico, você não pode determinar nada, você não pode dizer nada, você não pode dar opinião nenhuma. Sua opinião e o lixo que vai na lata é a mesma coisa, sabe? Toda a sua opinião precisa estar muito bem estruturada dentro da Escritura. Até mesmo a opinião de arte, de beleza que eu dei, eu posso muito bem basear dentro da Escritura, dentro da ordem da qual Deus põe dentro do tabernáculo e de todas essas estruturas de beleza, certo? Então a primeira coisa que eu digo é, estude a Bíblia. Pouco importa a opinião de terceiros, pouco importa a sua própria opinião do que você acha, do que você pensa, do que você imagina, do que seja lá do que você concluiu de alguma coisa, não interessa, entende? Então a primeira coisa é estudar a Bíblia. Compreenda o que a Bíblia diz. Compreenda os textos bíblicos. Se aprofunde nos textos que a Bíblia diz. Tire conclusões a partir dos textos provenientes de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação bíblica, certo? A segunda coisa é cultive uma vida de oração. Sem oração, não é um cristão. Se você não é um cristão que não cultiva a devoção e não é piedoso, então você não é um homem. Ponto final. Entende? Você só é um homem quando você tem o cultivo diário de oração. Cultivo diário de um coração voltado. Você só consegue fazer as coisas se estiver com oração. Deus determinou que guiaria o mundo e faria as coisas que nós precisamos por meio da oração. Você vê isso em Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Você vê isso no Evangelho de João, nos outros evangelhos. Deus determinou essa maneira de guiar e prover as coisas ao mundo a partir da nossa oração. Então, um homem que não ora é um homem que não precisa ser ouvido. Porque é um homem que não leva a Bíblia também a sério. Certo? A terceira é que o homem precisa servir. Porque é no serviço que nós somos lapidados, é no serviço que nós crescemos, é no serviço que nós somos amadurecidos, é no serviço que nós vemos os frutos, é no serviço que vai dizer se eu sou forte e corajoso, entende? É o trabalho duro, por exemplo, eu hoje, é o trabalho que eu me levantei 5 horas da manhã e estou até agora, direto, entende? Então essa questão de físico também pouco importa, né, nessa questão. Uhum. Nós fazemos o nosso papel, isso é o que Deus requer de nós. O Matt Chandler, inclusive, tem um vídeo no Piedade dizendo assim, cara, se você foi feito para ficar cansado mesmo, você foi feito para chegar na cama e estar morto de cansado, você foi feito mesmo para poder chegar na esposa e fazer o culto doméstico cansado. É isso que nós fomos chamados para fazer, isso é cultivar a criação. Esse é o nosso papel como dominadores, junto com a esposa, junto com outras irmãs em Cristo, de dominar a criação, de cultivar a criação. Então é o serviço onde vai moldar o nosso caráter, é o serviço que vai fazer-nos compreender as necessidades da pessoa. Quarta coisa, se espelhe em Cristo. Eu fiz até um post hoje, quanto mais o tempo passa, mais Cristo é palpável para mim. Mas a imagem de Cristo é muito bem formada. Mas sua beleza, sua magnitude, a sua exuberância, a sua força, a sua soberania, ela é mais nítida para mim. Porque Cristo é tudo que nós temos. Como homens, Ele é o padrão. Como homens, Ele que nos dá ordem. Nós dizemos, nós vamos, porque você é o nosso rei. Nós não precisamos ir para uma segunda guerra, para uma terceira guerra. Nós vivemos em uma guerra. E é o nosso rei que diz, nós estamos em guerra e você precisa estar posto. Você precisa batalhar, você precisa se esforçar. Porque Satanás está truando aí, destruindo as coisas, e você é um soldado, e você é um guerreiro, que você precisa anunciar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, pela sua vida, às outras pessoas. Cristo é o nosso rei, e é isso que nós precisamos compreender muito bem, deixar isso muito bem fixo no nosso coração. Não é filmes do rock, apesar de ser muito bom, não são nada disso, é Cristo. Cristo é o nosso padrão. Quinta coisa que é muito importante é que
teologia é importante para o homem. Se você prestar atenção, sempre eu estou me baseando muito em teologia bíblica, em teologia sistemática, em filosofia. Por quê? Isso é somente porque estudo teologia? Não, é porque eu entendo que as necessidades da minha esposa, as necessidades dos meus futuros filhos, também são intelectuais. Ela vai vir com dúvidas, ela vai vir com questão, ela vai vir com problemas, ela vai vir com decisões para serem tomadas. Os meus filhos vão vir com enxurrada de porcariada havendo na escola, com amigos. Deus defenda com problemas sexuais e tudo. E eu preciso dar respostas para essas situações. Assim como todo homem. Não é a escola, não é o pastor que vai dar as respostas para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos que estão se perdendo, para os meus amigos que estão se aprofundando na ansiedade, para os meus amigos que estão indo para a bebedeira, para os meus amigos que estão se perdendo nas drogas, para os meus amigos que estão na depressão, para os meus amigos que estão cansados do trabalho. Quem é que está ao redor deles que Deus colocou para me ajudar? Foi eu. A oração é extremamente importante, é o melhor trabalho que nós podemos fazer. Mas também Deus nos ordena a exortar e a admoestar uns aos outros. E nós precisamos estudar. Nós precisamos investir em estudo. Nós precisamos pegar uma teologia sistemática simplinhas. Vai estudar, passa ali uns meses, dentro do seu tempo, 15 minutinhos, 30 minutinhos. Estuda. Para poder dar essas respostas, sabe? E, em último lugar, eu diria para você zelar por quem você ama. Certo? Jesus fez isso. Eu os amei até o fim. Ele não estava falando isso para a esposa dele. Ele estava falando isso para os discípulos. Eu amo vocês, então eu estou zelando por vocês. Nós homens pensamos que nós somos solitários, né? Lobos solitários. Nós pensamos que nós homens podemos fazer tudo, mas não. Nós precisamos também amar os nossos amigos. Nós precisamos também amar nossas esposas, amar nossa igreja local. Nós precisamos também ter isso que Cristo teve, que é uma das coisas mais extraordinárias do mundo, e que nós muitas vezes negligenciamos, porque realmente nós estamos cansados, estressados, sem paciência. Muitas vezes quando surge o problema a gente quer logo descarregar, chutar, pisar, amaldiçoar, rezar o salmo imprecatório na vida do miserável. Mas não, nós somos chamados também a zelar por essas pessoas. Então essas são algumas ponderações que eu aconselharia as pessoas. E assim, uma de bônus, né, que eu poderia dizer é o seguinte: discipule pessoas. Faça discípulos. Se eu perguntar qualquer pessoa que está aqui assistindo, qual foi a última pessoa que você discipulou, muitas vão dizer que nem fizeram. Uhum. Muitas pessoas negligenciam o mandamento, sabe? E são as mesmas pessoas que se esquecem que vão dar conta disso. Nós vamos dar conta do discipulado. Jesus diz isso nas parábolas. Deus deu um talento para essas pessoas e justamente esse um talento é o discipulado, é pouquinho. É a sua capacidade que você tem. Você não foi chamado para ser pregador, para cantar, para fazer grandes coisas. Todos recebemos o dom. Mas o dom único, a capacidade única que todo ser humano tem dentro da igreja de Cristo é discipular. É fazer outras pessoas serem como Jesus. Maravilha. Maravilha. Nada mais a acrescentar. A Tereza comentou aqui: há pouco tempo desenvolvi um trabalho com mulheres e infelizmente as mulheres têm reclamado com a falta de posicionamento dos homens. Esse tema é muito importante dentro da igreja, né? Parabéns por essa live, continue com esse projeto. Muito bom. Realmente, as mulheres, as boas mulheres cristãs dentro da igreja têm percebido isso, já têm percebido. Obviamente as primeiras que percebem, né? Que tem faltado homens, né? Tem faltado homens cumprindo o seu papel biblicamente, né? na igreja. E é muito importante realmente a gente falar sobre esse tema, muito importante. O que a gente pode indicar, o que você pode indicar de livro e conteúdo, e também, no caso, você tem um curso, né? Você tem um curso aí, já pode falar aí também do
do curso, livros, algum conteúdo aí que a gente possa encontrar sobre o tema aí. Certo. Cara, eu vou dar uma listazinha que normalmente os alunos do VHB eles já sabem de prática que eu sempre dou, sabe? Então, assim, o primeiro livro que eu indicaria não é nem um livro sobre masculinidade. Eu indico o Vivendo na Palavra, que para mim é um dos melhores livros, se não o melhor livro sobre como você estuda a Bíblia sozinho. Ele vai te dando passo por passo, exemplo por exemplo, ponto por ponto. É um livro excelente. Por quê? Porque é daí que você vai compreender os textos dos livros e tudo mais que você vai ler, certo? O segundo livro que eu indico para isso tudo é o livro... deu branquinho aqui. Pronto. O livro sobre o Evangelho do Paul Washer. Né? Compre os 3 livros do Evangelho do Paul Washer. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Bastante mesmo, sabe? E agora nós vamos entrar um pouco mais dentro do tema, né, de masculinidade. Eu indico você a comprar O Silêncio de Adão, onde está sendo uma leitura muito boa para mim. Eu não tinha lido, eu tinha postergado ele até agora, essas semanas atrás, né? Porque eu tinha uma impressão um pouco errada dele, mas está sendo uma das melhores leituras que eu já fiz, né? E é muito importante. O segundo livro sobre masculinidade, eu recomendaria O Verdadeiro Homem, né? Homens de Verdade, para ser mais específico. Da Fiel, que é um preto. Ele é muito bom, cara. É um livro muito bom, sabe? Indicaria O Homem Bíblico, do Stuart Scott. Foi o primeiro livro que eu li sobre masculinidade, é muito bom também. Muito bom. Tem um módulo inteiro dentro do VHB, né, que é o Verdadeiro Homem Bíblico, que é a nossa comunidade de estudos. Vivendo na Palavra, Maurício. Primeiro o nome do livro que eu citei. Aí a Tereza perguntou sobre o autor de Silêncio de Adão. Larry Crabb. Pode botar O Silêncio de Adão, editora Vida Nova. Aí vai aparecer bem direitinho. Não tem muito erro, não. Depois eu passaria para um livro sobre família. O negócio que os livros estão meio longe, mas eu indicaria, por exemplo, o livro do David Merck, certo? O livro do David Merck, ele é grandão, ele é dessa grossura assim, é um comentário bíblico de todas as passagens sobre família, sobre homens, sobre mulheres, sobre a criação de filhos dentro da Bíblia. Todas, praticamente, entende? Começando de Gênesis até Apocalipse. Então ele é muito bom. E o segundo livro sobre família, eu indicaria o do Andreas Kostenberg. É um pouco mais técnico, mas é muito bom também. É muito importante. E o último livro, né, agora um pouco mais dentro da espiritualidade, eu indico sempre A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, o puritano Lewis Bailey. É muito bom também. Então esses são alguns livros que vocês podem comprar, que vocês podem adquirir, que é muito bom, vale muito a pena, certo? E o curso, né, quem quiser também, é só falar comigo, né, eu apresento os cursos lá no direct do Piedade. Nós temos um curso sobre discipulado de homens, né, mas também pode ser aplicado a mulheres. A gente colocou um preço praticamente só para oferta, é só R$10 em si. Nós temos o curso sobre interpretação bíblica, na verdade é um aulão, onde eu resumo o livro Vivendo na Palavra, vou também dando os passos bem direitinho. Nós temos os fundamentos da masculinidade, né, que eu dei os 5 fundamentos logo no início, só que dentro do curso eu expando para 9. Então são 9 fundamentos de uma masculinidade bíblica onde nós devemos nos atentar, né? Então nós temos esse, a comunidade, né, do Verdadeiro Homem Bíblico, que é uma comunidade que toda semana está saindo aulas, né, como eu me mudei vai voltar agora. Então, só que ela está com as inscrições fechadas, a gente abre poucas turmas por ano, mas os demais cursos nós temos ali à disposição. Cara, maravilha, muito bom. O pessoal que está perguntando aí, a live vai ficar salva, tá?
E esse material a gente está gravando e vai sair em áudio, tá? Vai sair o nosso podcast em áudio, tá bom? Então, quem prefere, né? Tem algumas pessoas que preferem só ouvir, né? Ali indo para o trabalho, enfim, o podcast. Então, aperta aqui, vai lá no perfil do Você Que Pensa, segue, porque aí quando o podcast for lançado, aí vocês já ficam sabendo, a gente está produzindo aí outros materiais. Eu agradeço aí o pessoal que acompanhou e agradeço principalmente ao Efraim por ter dedicado aí um tempo tão precioso aqui conosco, né, compartilhando, né? Eu acho que a gente tem que terminar orando. Eu vou pedir para você orar para a gente finalizar a live, porque assim foi muito edificante, né? É um tema que eu também gosto muito, sempre estar falando, sempre estar compartilhando. Eu entendo realmente a necessidade de a gente falar muito sobre esse tema na igreja. Então eu percebo, né, e sei, que reconheço a necessidade, a importância, né, e o quanto me edificou. Espero ter também edificado aí o pessoal que está acompanhando. Bom, antes de orar, acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Muito boa live. Parabéns. Tereza, eu sei que é muito difícil para uma mulher ministrar esse tema para homens. O que podemos fazer para trabalhar com esse assunto sem agredir? Pergunta interessante. É interessante essa pergunta, porque assim, quando a gente vai falar de comunicação, né, por eu ser também um profissional de comunicação, quando a gente vai falar para homens, né, normalmente o homem só escuta debaixo da pedrada, sabe? Porque a nossa linguagem é bem mais pesadona. Mas assim, é realmente difícil uma mulher falar, né, sobre esse tema. É mais difícil ainda um homem escutar, né, porque naturalmente o homem ele tem um coração miserável, desgramento, para ouvir, né, é muito orgulhoso. Se a mulher vocês acham que é orgulhosa, quanto mais nós homens, né, nós temos o instinto natural de Adão de ficar em silêncio e na nossa. Exato. Só que assim, como é que eu posso dizer isso? A primeira coisa que você pode investir em oração. Essa é a sua principal arma, certo, Tereza? Então, ore. Mas ore muito. Mas ore muito, sabe? Porque você, como diziam os puritanos, você apenas fala para que o Espírito Santo vá lá com a chave e abra o coração do pecador, sabe? Então você precisa orar bastante. E segundo, sempre que tiver a oportunidade, você mostre e cobre o exemplo de Cristo dos homens. Você faça comparação com Cristo. E você saiba o seguinte, eles vão seguir a argumentação da seguinte forma. Normalmente eles dizem assim, mas Cristo era Deus. Aí você diz, mas era um homem. Porque normalmente nós se tornamos heréticos na argumentação. Nós tiramos a humanidade de Cristo com essa divindade. E aí, a segunda argumentação que normalmente eles correm é o seguinte, mas ele era perfeito. Mas aí você corre para a segunda argumentação. Mas Deus disse que ele é o padrão C. Para você imitar a ele. Aí ele diz, não, mas é impossível. Beleza, imite Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, sempre vá puxando para essa argumentação. Sempre puxe para serem como Cristo. Para o que Deus ordena como Cristo. Entende? Então, orem e puxe sempre para o exemplo de Cristo. Tá preparada porque ofende mesmo. Para ofender, né? A gente tá para isso. Se não for assim, nem vale a pena. Pois é, exato. E agora quando você realmente faz isso, né? Você está embasada. Você não tá fazendo achismo, né? Você não está falando de achismo. Você está falando do que é a verdade, né? Você está falando de Cristo. Né? E só uma dica aí, pessoal. Eu olhei aqui o Silêncio de Adão. Na estante virtual tem por R$10. É o quê, homem? Então eu acho que eu já vou até comprar barato, aqui. Enfim, Efraim, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Né? Fala o que você quer falar aí, Ori. Não, não tenho nada para falar, não. Tenho só a agradecer. Muito obrigado também por recontrar por causa do tempo também que a gente tinha passado. Deus é muito providenciador. Morreu aquele grupo, né? Reforma que Passa, que tinha antigamente. Diego também morreu, então.
Acho que nem liga. Faz tempo que eu saí daquele grupo, viu? Faz muito tempo. Pois é. Mas eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de estar aqui servindo com vocês. Né? Com você, com o Diego, com os outros irmãos, você que pensa. Fico feliz em servir. Né? Minha alegria é servir. Minha alegria é servir ao povo de Deus. E essa é uma das ferramentas que ele deu para isso. Muito obrigado pela oportunidade também. E é isso. Vamos orar? Vamos orar. Posso orar? Pode ser. Vamos lá. Soberano Senhor dos céus e da terra, Deus de glória, graça, bondade, magnitude, nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos pela tua graça ser tão magnífica e ser melhor do que a vida, como diz a tua palavra. O Senhor é Deus de eternidade, eternidade, como também diz a tua palavra. E nós habitamos debaixo da tua sombra, como também diz a tua palavra. Que o Senhor abençoe esses projetos, tanto Piedade quanto você que pensa. Abençoe também as pessoas que ouviram. Quebre os corações, sirva, direcione e os faça crescer no Evangelho, em Cristo. E o mais importante, que os seus corações pulsem de alegria por conhecer mais a Cristo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por nos ter salvado no nosso Redentor amado. Em nome dele nós te pedimos. Amém. Amém. É isso. Enfim, perguntas. Pessoal, faz pergunta aqui. Vou abrir uma caixinha aqui no Você que Pensa. Faz pergunta lá que eu vou respondendo ali. E vai lá no Piedade também. Incomodar o Efraim para ele responder mais perguntas. Vai chegando pergunta aqui, mas a gente. Lá tem a caixinha todo dia aberta. Pois é, aí, ó, tem caixinha todo dia lá, vocês fazem pergunta lá para ele responder. Eu só vou responder uma, né? Que a Tereza perguntou aqui de qual estado, né? Eu sou do interior de Pernambuco, sertãozão brabo mesmo de Pernambuco. E o Efraim é de Fortaleza, a cidade é? Fortaleza não. Ou do Ceará, a cidade é? Tianguá, interior do Ceará também. Interior do Ceará. Como é? Tianguá. Tianguá. Interessante. Conhecia não essa cidade. Valeu, gente. Boa noite e até a próxima. Segue aqui as 2 páginas para vocês ficarem por dentro aí do material. Beleza? Valeu. Até a próxima. Valeu, gente.